Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus, aquele que era, que é e que há de vir, esteja com os irmãos. Abra sua Bíblia comigo, irmãos, por gentileza, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8. Hoje é o 15º estudo da segunda carta de Paulo aos Coríntios, versículo 16 a 24. No próximo domingo, no culto da noite, nós iremos meditar em apenas 2 versos. É só você decorar aí. 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10. A história de Jabes. 1 Crônicas, capítulo 4, verso 9 e 10. No próximo domingo. Leia e releia o texto. Jabes, um homem ilustre, é o tema da nossa mensagem. Irmãos, agora com os nossos olhos fitos aí no texto, prestemos bastante atenção na leitura e depois na exposição da palavra. Mas graças a Deus, que pôs no coração de Tito a mesma solicitude por amor de vós, porque atendeu ao nosso apelo, e mostrando-se mais cuidadoso, partiu voluntariamente para vós outros. E com ele enviamos o irmão, cujo louvor no Evangelho está espalhado por todas as igrejas. E não só isto, mas foi também eleito pelas igrejas para ser nosso companheiro no desempenho dessa graça ministrada por vós, para a glória do próprio Senhor, e para nos mostrar, ou para mostrar a nossa boa vontade. Evitando assim que alguém nos acuse em face desta generosa dádiva administrada por nós. Pois o que nos preocupa é o procedermos honestamente, não só perante o Senhor, como também diante dos homens. Como com eles enviamos nosso irmão, cujo zelo, em muitas ocasiões e de muitos modos, temos experimentado. Agora, porém, se mostra ainda mais zeloso pela muita confiança em vós. Quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador convosco. Quanto a nossos irmãos, são mensageiros, na língua grega, apóstolos, das igrejas e glória de Cristo. Manifestai, pois, perante as igrejas a prova do vosso amor e da vossa exultação a vosso respeito na presença desses homens. Amém. Ó Pai, nós carecemos de ser ministrados pelo Teu Espírito. Que Tu abras, ó Deus, a nossa mente, para que nós possamos ouvir a voz do Teu Espírito ecoar, para que nós possamos, ó Deus, deixar que a Tua palavra entre pelo nosso coração e que a Tua palavra possa gerar mudanças profundas para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Semana passada nós estudamos alguns princípios sobre contribuição na igreja. Princípios esses que são universais, ou seja, ele tem que ser aplicado em todas as igrejas e em todos os lugares. Na igreja aqui no Brasil e na igreja na Coreia. Na igreja dos Estados Unidos e nas igrejas da África. E eles são de aplicabilidade geral, ou seja, em todos os membros da igreja. Nós vimos, por exemplo, que contribuir é uma graça. O texto diz isso, que nós estudamos semana passada, que o Senhor nos concede a graça de podermos contribuir para a obra dele. Nós vimos também que essa graça, ela é dada aos ricos e aos pobres.
nós vimos que 3 igrejas pobres enviaram mais do que esperado. A igreja de Bereia, a igreja de Filipos e a igreja de Tessalônica. Nós vimos que a contribuição deve ser feita com alegria. E ela deve ser feita por todos. Nós vimos também que a contribuição, ela é voluntária. Ou seja, não pode haver pressão psicológica por parte dos líderes da igreja. Não pode haver intimidação por parte da liderança da igreja, para que as pessoas contribuam. Deve ser voluntária. Diz o texto que eles deram além do que podia esperar deles. E diz mais o texto, que eles ofertaram não só o que eles podiam, mas além daquilo que eles podiam. Diz o texto lá, que eles rogaram a Paulo para contribuir. E nós vimos semana passada também, que quando nós fazemos uma contribuição, porque nós precisamos de fazer, isso é lei. Quando nós fazemos contribuição, porque nós devemos fazer, isso é responsabilidade. Agora, quando nós fazemos, porque nós desejamos, almejamos, queremos, isso é graça. Quando nós somos pressionados, é lei. Quando nós fazemos por fazer, é responsabilidade social. Mas quando nós fazemos com paixão, é graça de Deus na nossa vida. Por que é graça, irmãos? Porque o nosso coração é egocêntrico. Nós somos egoístas por natureza. Então, quando nós contribuímos generosamente para abençoar a vida de alguém, só pode ser pela graça. Porque o nosso coração é duro. O nosso coração é egoísta. Eu compartilhei com os irmãos uma vez que eu fui levar uma cesta básica na casa de uma senhora muito pobre. Só que eu não queria ir, eu queria ficar em casa descansando. Eu queria assistir o campeonato brasileiro. Quando nós entramos naquela casa, a senhora pegou aquela cesta e nos agradeceu assim com um sorriso, com um abraço muito carinhoso. Eu fiquei extremamente constrangido e disse para ela, minha senhora, não me agradeça, porque se dependesse de mim, eu não teria vindo aqui. Mas o Espírito de Deus picou a minha consciência. Então eu só estou aqui porque o Espírito de Deus picou a minha consciência, moveu o meu coração. Senão eu não estaria aqui. Agradeça somente a Deus. Nós vimos também semana passada que não tem como separar consagração de contribuição. Diz o texto que eles deram primeiro a si mesmos e depois deram dinheiro. Eu citei um exemplo, o exemplo de Caim. Diz que Deus se agradou de Caim e de sua oferta. Desculpa, de Abel e da sua oferta. Mas não se agradou nem de Caim e nem tampouco da sua oferta. Nós vimos também semana passada que ofertar é uma prova de amor. Amor aos mais necessitados. Nós vimos também, semana passada, que nós não podemos ficar apenas na promessa. Pode deixar que eu vou ajudar. Irmãos, promessa não enche a barriga de ninguém. Promessa não enche a barriga de ninguém. Irmãos, eu lembro que no início da pandemia, era aquele pandemônio. Maria José e eu decidimos que nós não ficaríamos em casa, que nós iríamos assistir os mais necessitados, que nos procurasse, seja da igreja, seja de outro lugar. Nós decidimos isso. E eu lembro que eu recebi uma mensagem de uma moça pedindo uma cesta básica. E no lugar da foto ali, estava escrito assim, fique em casa.
Aí eu liguei para a moça, falei, olha minha filha, não vai dar para te ligar não. Por quê? Porque você está pedindo para eu ficar em casa, como é que eu vou levar essa cesta para você? Se todos nós tivéssemos ficado em casa, nós teríamos morrido de fome. Se o agro não tivesse continuado no campo trabalhando, nós tínhamos hoje carestia, falta de alimentos. Se o pessoal na internet não tivesse continuado trabalhando, nós teríamos ficado doidos, porque nós não aguentamos 2, 3 dias sem internet. Então a gente tem que pensar em algumas coisas. Foi a primeira vez na história da igreja que a igreja ficou dentro de casa acuada. Nunca na história a igreja ficou acuada. Nem nas piores pandemias da história, a igreja ficou acuada. Foi a igreja cristã que criou os leprosários. Foram os cristãos que tiraram os leprosos das cavernas e deram dignidade para os leprosos. E outras tantas doenças contagiosas. Nós vimos também, irmãos, que nós não podemos fazer bobagem, ou seja, nós não podemos dar aquilo que nós não temos. Paulo orientou a igreja a não fazer bobagem com dinheiro. Porque às vezes nós costumamos dar aquilo que nós não temos. Isso é bobagem. Eu quero abrir um parêntese aqui. Alguém perguntou para mim aqui se eu podia dar uma definição de consumismo. Eu ouvi uma que eu gostei muito. O consumista é aquele que compra aquilo que não precisa com dinheiro que não tem para agradar aquele que não conhece. É aquele que compra o que não precisa com dinheiro que não tem para agradar aquele que não conhece. Nós fazemos muita bobagem com dinheiro. O texto que nós lemos hoje, irmãos, Paulo tomou algumas medidas para que as ofertas fossem entregues de forma extremamente transparente, para que ninguém o acusasse de desonesto, de se apropriar do dinheiro da igreja. Então nós vamos ver hoje como Paulo orientou a igreja na distribuição das ofertas. Primeira coisa, irmãos, Paulo mostra temor com relação ao fato de lidar com o dinheiro. Pergunta, por que Paulo demonstra muito temor ao lidar com o dinheiro? Primeiro, irmãos, imagine só, naquela época não tinha Pix, vocês sabiam? Não tinha Pix não. Naquela época não tinha transferência bancária. Naquela época você recolhia o dinheiro em espécie, colocava numa sacola e viajava 100, 200 quilômetros e levava aquela oferta. Então Paulo já tinha um montante muito grande. Paulo tinha recebido a oferta da igreja de Bereia, Filipos e Tessalônica. Agora ele estava esperando uma oferta muito mais volumosa, porque agora viria de uma igreja mais rica, a igreja de Corinto. Então, irmãos, o que ele fez então? Diz aí, irmãos, que o apóstolo Paulo, ele toma algumas precauções. A primeira delas, irmãos, ele resolveu não ir até a igreja de Corinto buscar o dinheiro. Mas graças a Deus, verso 16, que pôs no coração de Tito a mesma solicitude por amor de vós, porque atendeu ao nosso apelo e mostrando-se mais cuidadoso, partiu voluntariamente para vós outros. Que decisão sábia que o apóstolo Paulo tomou. Eu não vou lá em Corinto buscar o dinheiro. Eu vou enviar alguém de confiança. Só que ele não enviou um, ele enviou 3. A gente vai ver daqui a pouco. Eu vou enviar Timóteo e mais 2 irmãos.
Eu falei para vocês aqui semana passada que pastor, líder, não pode mexer com dinheiro, tocar em dinheiro da igreja, administrar o dinheiro da igreja. Tem que ser outras pessoas. Pastor não deveria nem sequer saber o quanto a igreja arrecada. No caso, eu não sei. Pastor não deveria nem saber quem dá ou não dízimos e ofertas. Essa coisa é muito séria. Alguém falou que pastor tem que ter cuidado com 3 barras. Barra de ouro, barra de saia e conhaque São João da Barra. Decoraram? Barra de ouro, barra de saia e conhaque São João da Barra. Tem que ter cuidado com essas 3 coisas. Dinheiro, adultério e bebida. Então, irmãos, Paulo queria evitar aquilo que aqui ele mesmo vai falar, que as más conversações. Irmãos, nós temos que ser igual a esposa de César. Não basta ser honesta, tem que parecer honesta. Nós não podemos envergonhar o Evangelho de forma nenhuma, principalmente nessa parte tão sensível chamada de dinheiro. Então, essa é a primeira coisa. Outra coisa, irmãos, Paulo fez um apelo para que Tito fosse até lá. Olhe comigo no verso 2, verso 17. Porque atendeu ao nosso apelo. Nota, irmãos, Paulo não usou a sua autoridade apostólica. Paulo fez um apelo. Ele falou diretamente ao coração de Tito. Agora, irmãos, olha como é interessante aí no verso 16. Mas a graça de Deus, que pôs no coração de Tito a mesma solicitude por amor de vós. Nota, irmãos, quem pediu foi quem? Quem pediu a Tito para ir? Paulo. Quem tocou no coração de Tito? Deus. Perceberam? Paulo pediu e Deus tocou no coração de Tito. Outra coisa, irmãos, Paulo não só designou Tito, mas formou uma comissão. Irmãos, olha comigo o verso 18. E com ele quem? Tito, enviamos o irmão, cujo louvor no Evangelho está espalhado por todas as igrejas daquela região. Bereia, Filipos, Tessalônica. Agora, olha comigo o verso 22. E com eles, note, no verso 18 está assim, e com ele quem? Tito. Agora no verso 22, com eles quem? Tito, mais o outro irmão. Enviamos nosso irmão, cujo zelo em muitas ocasiões e de muitos modos temos experimentado. Agora, porém, se mostra ainda mais zeloso pela muita confiança em vós. Irmãos, perceberam aí que Paulo não manda apenas Tito, mas manda ou pede outros 2 irmãos? Agora preste atenção comigo. Imagine só. Paulo não vai. Ele envia Tito. O que os irmãos da igreja de Corinto poderiam pensar? Ele não veio para não ficar ouvindo o zum aí, mas ele mandou quem? Alguém de confiança dele, um amigo, um discípulo dele. O que Paulo faz então por precaução? Envia outros 2 irmãos. Agora, irmãos, quem são esses 2 irmãos? Nós não sabemos o nome. O que nós sabemos a respeito deles? Eram homens zelosos, comprometidos com Deus. E diz o texto que eles eram apreciados, elogiados, louvados pelas igrejas, pela fidelidade que eles tinham com Cristo Jesus. Olha o perfil desses homens. Paulo não fez uma comissão de qualquer uns, né? Tito
e 2 irmãos extremamente zelosos. Eram pessoas de altíssima confiança. Agora, irmãos, fato é que esses irmãos foram eleitos pela própria igreja. Olha comigo aí, irmãos, deixa eu achar aqui, eu não marquei. Oi, 19? Oh, obrigado. E não só isso, mas foi também, obrigado, eleito pelo quê? Irmãos, Paulo ouviu também quem? As igrejas. A Paulo, olha, tem alguém da confiança de vocês aí? Que eu posso encaminhar? Tem. Então, manda para a gente. Irmãos, como que vocês acham que era a eleição naquela época? Urna eletrônica? Você acha que naquela época já tinha Xandão, Barrosão? A palavra eleição na língua grega é levantar a mão e apontar. A igreja fez assim, ó. Apontou. Cara, eu fiquei assim, impressionado quando estudando este texto sobre essa palavra. Era algo como assim, olha, ele. E dá uma ideia aqui de que houve unanimidade. Boa. Concorda. É isso mesmo. Fulano de tal. Acho isso interessantíssimo, irmãos. Outra coisa, irmãos. Diz também o texto, no verso 17, olha aí, porque atendeu ao nosso apelo, mostrando-se mais cuidadoso. Partiu o quê? Voluntariamente para vós outros. Irmãos, nenhum dos 3 estava nessa empreitada por dinheiro. Eles não receberam nenhum salário e nenhuma ajuda de custo. Eles não receberam, por exemplo, 50 quilos de feno para tratar do camelo, por exemplo, ou do burrico, do jumentinho. Nem gasolina eles não ganharam para ir em Corinto. Eles foram por conta própria. Voluntários. São coisas que a gente lê na Bíblia, a gente não percebe. Essas coisas que a Bíblia vai apontando. No texto que nós estudamos semana passada, diz a palavra de Deus que eles davam de forma voluntária. Tanto a Deus quanto aos irmãos. Aqui uma prova que eles estavam se dando a Deus e aos homens de forma voluntária. Irmãos, olha o que vai dizer, irmãos. Aí no verso de número 22. Com eles enviamos nosso irmão, cujo zelo em muitas ocasiões e de muitos modos temos experimentado. Agora, porém, se mostra ainda o quê? Mais zeloso ainda, mais zeloso. Pela muita confiança em vós. Está falando do terceiro da comitiva. Do verso 18, do segundo da comitiva. E com ele enviamos o irmão, cujo louvor no evangelho está espalhado por todas as igrejas. E o outro nós sabemos que é Tito, que esteve lá na igreja de Corinto e passou lá uma temporada. Perceberam, irmãos, que não eram homens novos na fé, nem de testemunho duvidoso, mas homens conhecidos pelo seu compromisso com Deus. Irmãos, para lidar com dinheiro, a pessoa tem que ser
precisa ter o coração puro e as mãos limpas. Vou repetir. Para lidar com dinheiro, a pessoa precisa ter o coração puro e as mãos limpas. Irmãos, vocês se lembram quando Jetro, sogro de Moisés, orientou Moisés como ele deveria cuidar do povo? Dividir o povo em grupos menores, escolher homens o quê? Experimentados, homens sábios, homens de entendimento. Notem, tem que ter um currículo bom. Irmãos, Judas, diz a Bíblia, que ele era ladrão. Judas não foi apenas traidor, Judas também era ladrão. Diz o texto lá, em João, que ele roubava as ofertas que eram lançadas. Agora, deixa eu te falar uma coisa para vocês. Não tem jeito. Se nós queremos andar com Jesus, nós teremos Judas de companhia. A gente tem que ficar o mais esperto possível. Mas sempre vai ter um Judas no nosso meio. Não tem como andar com Jesus sem ter um Judas de companhia. Mas vamos tocar o barco. Pedindo a Deus discernimento e por aí em diante. Outra coisa, irmãos. Eles eram obreiros do Evangelho de Jesus. Olha comigo aí, por gentileza, o verso de número 23. Quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador convosco. Quanto aos nossos irmãos, preste atenção, são mensageiros das igrejas e o quê? Glória de Cristo. Irmãos, preste atenção. Esses homens já serviam a Deus em suas comunidades. Tito já servia Paulo como missionário. E esses homens aqui já haviam sido enviados algumas vezes pela igreja. Porque a palavra mensageiro aqui é a mesma palavra para apóstolo. Porque a Bíblia fala de 3 tipos de apóstolo. Lá em Hebreus vai dizer o apóstolo. É Jesus Cristo. É o único. Os apóstolos, no sentido dos 12. E depois Paulo, que é o nascido fora do tempo. É muito parecido com as tribos de Israel. As 12 tribos se tornaram 13. Os 12 apóstolos depois viraram 13. Paulo é como um nascido fora do tempo. E tem os apóstolos, no sentido de missionários. No sentido dos 12, não existe mais. No sentido dos 12, encerrou com João. No sentido de missionários, nós temos ainda apóstolos. Mas quando alguém se apresenta como apóstolo na televisão, ele não está se apresentando como missionário. Ele está se apresentando como alguém que é líder de uma igreja e que a palavra dele tem autoridade tanto quanto as dos apóstolos de Jesus. Por isso que nós não reconhecemos apóstolos hoje. Nós reconhecemos missionários. Nós não reconhecemos apóstolos. Tem uma frase do pastor Augusto dos Nicodemos que eu gosto muito, que diz assim: apóstolo bom é apóstolo morto. Por que apóstolo bom é apóstolo morto? Por causa dos 12 que já morreram, né? Então, apóstolo bom é apóstolo morto. Tá bom? Se um dia eu me auto-intitular apóstolo, vocês podem ter em mente que eu me tornei uma apóstata, e não apóstolo. E Maria José vai ser apostila, né, Moisés? Um apóstolo e apostila. Então, irmãos, não me tratem como apóstolo que eu vou na sua jugular. Tá bom? Isso não existe no nosso meio. Esquece. Esquece. E é bom que tem algumas pessoas que são mais novatas aqui na igreja. Não tem um microfone nessa igreja que me pertence. Se amanhã essa igreja quiser ter outro pastor, a única coisa que eu levo dessa igreja é o carinho que eu recebi durante esses 20 e tantos anos que eu estou pastoreando essa igreja. Isso aí ninguém pode tirar de mim. Mas eu não levo absolutamente. Essa igreja não me deve um centavo.
Eu não tenho nada nessa igreja. Essa igreja aqui não vai passar de pai para filho. Não, essa igreja não é minha. Foi você que construiu essa igreja. Eu não sou pedreiro, não sou servente, não sou arquiteto, não sou engenheiro, não sou nada. Eu era o pastor quando essa igreja foi construída. Mas não tem nada meu nessa igreja. Mas nada. Se eu for embora agora, eu vou levar essas duas coisas aqui e pronto. Nem esse microfone aqui é meu, é da igreja. Então, não tem nada meu. É bom que as pessoas saibam disso, que não tem nada nosso aqui. Essa igreja não vai passar para Laurindo, não vai passar para Beatriz. Isso aqui é a igreja do Senhor Jesus. Não é a igreja do Geraldo Márcio. Não é a igreja da família do Geraldo Márcio. Eu estou aqui de passagem. E pior ainda, nem membro da igreja eu sou, né, Pedro? Eu sou membro do presbitério. Quando tem alguma reunião do presbitério, um presbítero tem que ir para representar a igreja. Senão a igreja fica sem representação. Porque senão o pastor vai defender causa dele mesmo. Então é bom que vocês saibam disso, porque às vezes a gente fica até com medo de algumas coisas, porque é tanta coisa que a gente tem visto por aí. 2 Timóteo 2,15, projeta por gentileza aí, fazendo favor. Gabriel, 2 Timóteo 2,15. Obrigado. Procura apresentar-te diante de Deus, aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Irmãos, todo homem e mulher de Deus que trabalha na obra de Deus tem que ter em mente que toda a honra, toda a glória, todo o louvor tem que ser do Senhor. Uma coisa que eu adotei de uns anos para cá, eu prego muito em formatura. Formatura tem muita gente. Eu prego e saio a francesa. Por quê, irmãos? Para evitar os tapinhas nas costas. Porque se você não tiver cuidado, você transfere a glória de Cristo para você mesmo. Porque a glória é de Deus e não minha. Hoje nós éramos 4 pessoas. Todos os 3, eles gastaram cerca de 20% do tempo deles bajulando os estudantes, os professores. Eu fui direto, li o texto, fiz uma exposição do texto, não bajulei ninguém, terminei com uma oração. Se é culto de formatura, eu não vou bajular ninguém. Se for uma formatura, que não for um culto, eu posso até falar umas palavras mais bonitas, parabenizar os estudantes. Mas se é culto, eu não parabenizo ninguém. É culto. O máximo que eu faço é agradecer. Pode parecer falta de educação da minha parte, mas eu tenho muito medo de virar um puxa-saco. Ficar bajulando homens, querendo aplausos de homens. Razões da cautela, irmãos. Quais foram as razões da cautela? Primeiro, olha comigo o verso 21 aí. Pois o que nos preocupa, nota a expressão, pois o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, como também diante dos... Irmãos, isso é muito sério. Você conhece aquela pessoa que diz assim, eu não tenho que dar satisfação nenhuma para as pessoas. Em certo ponto, nós temos que sim, dar satisfação sim. Eu tenho muito medo desse pessoal que bate no peito e diz assim, olha, você está querendo me acusar de alguma coisa? O negócio meu é com Deus. Espera lá. É lógico que tem limite, mas a gente tem que dar satisfação às pessoas sim. Não é bater no peito e dizer assim, olha, o negócio meu é com Deus. Não, nós vivemos em sociedade. Nós temos que dar satisfação aos homens. Irmãos, Paulo preocupa em proceder de forma honesta diante dos homens, porque ele sabia que diante de Deus, ele procedia honestamente, porque Deus vê todas as coisas, mas os homens não. Por isso que nós precisamos de transparência, irmãos. Nós precisamos de transparência na nossa vida. Por isso que a sua mulher tem que saber a senha do seu celular,
do seu computador. Essa coisa não pode ficar assim não, gente. Por que você tem medo dessa mulher pegar seu celular? Se for por causa da conta no banco, aí eu até concordo. Estou brincando. Irmãos, minha mulher sabe até quanto eu ganho. Vocês sabiam disso? Mas graças a Deus, ela não gasta também. Segura. Mas tem que ter relacionamento de confiança. A gente precisa saber. Vai atrasar, avisa. Não basta ser honesto, tem que parecer honesto. A gente não pode deixar brechas para que as pessoas nos acusem. Irmãos, pensa bem. Amanhã ou depois eu apareço com um carro de 300 mil aqui. O que eu ganho não dá, não. Jogar na loteria eu sou crente, não posso. O pai já morreu 20 e tantos anos, não tem herança mais. No mínimo, se alguém me deu de presente, tem que vir na frente explicar, porque eu não posso ter um carro. Eu, como pastor, não posso ter. Hoje eu não posso. E amanhã também eu acho que eu não vou poder, não. Então, são coisas que a gente tem que explicar sim, a gente tem que deixar claras. Irmãos, Paulo era íntegro, Pedro, mas ele era prudente também. Você tem que ser íntegro, sim, mas tem que ser prudente. Paulo era piedoso, irmãos. Era, mas também ele zelava pela sua reputação. Irmãos, quem zela pela nossa piedade? Deus. Quem zela pela nossa reputação somos nós mesmos. Quantas vezes o evangelho tem sido maculado porque pastores não pagam suas dívidas? Porque pastores apropriam de dinheiro da igreja? Porque não há transparência na administração das coisas de Deus. Isso é muito sério, irmãos. Isso é seríssimo. E vocês precisam de nos ajudar. Nós ficamos 2 ou 3 anos sem prestação de contas, né? Por causa da pandemia, a Rita não queria fazer por vídeo. Alguém cobrou, falei, cara, está correto. Teremos todas aqui. Que mais em dezembro, alguma coisa, porque mudou o ano eclesiástico, teremos toda, está corretíssimo. Eu não posso ficar chateado de alguém chegar perto de mim, tem que ter. Está correto, irmãos. Agora, irmãos, olha o que a Bíblia vai nos dizer em Filipenses 2,15. Pode projetar aí, Gabriel? Filipenses 2,15. Olha o que diz o texto. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, imaculados, no meio de uma geração corrupta e perversa, entre a qual resplandeceis como luminares no mundo. Perceberam que Paulo está dizendo, olha, há muita corrupção, o mundo está imaculado, mas vocês precisam permanecer imaculados, irrepreensíveis, sinceros. Isso não é opção, irmãos. Isso é mandamento, não tem como fugir disso. Tem um versículo, talvez um dos mais assustadores do Novo Testamento. Está logo no início da carta aos Romanos, e eu não lembro aonde, mas diz assim, o nome de Deus tem sido blasfemado entre os não crentes por causa de vocês. Você já pensou? Você já pensou? Dona Vera, seu Antônio, chega numa loja da cidade, está entregando um folhetim, convidando as pessoas para vir aqui na igreja. Aí fala assim, mas a igreja que aquele pastor alto lá é, rapaz, ele comprou na minha loja e não pagou? Aquele homem mentiroso, hein? O que tem de tamanho, ele tem de ser vergonhice. Não dá, ué. Agora, que o povo, de vez em quando, desce o pau na gente também, e é mentira também, não pode negar. Mas a gente já dá motivo, ué. Ô, gente, você precisa dar motivo para eu falar mal de você, não? Eles falam, a gente dá motivo ainda. Irmãos, e ele termina esse parágrafo aqui,
no verso 24, olha aí. Manifestai, pois, perante as igrejas, a prova do vosso amor e da vossa exultação, a vosso respeito, na presença desses homens. Olha o que Paulo diz mais uma vez, para os irmãos lá de Corinto, que prometeram ajudar e não ajudou. Está na hora de vocês manifestar o amor de vocês perante o quê? As igrejas. Quais igrejas? Bereia, Filipos, Tessalônicas. Igrejas pobres, mas que abençoaram a vida dos irmãos mais pobres ainda da Judéia. Mostrem o amor de vocês, agindo, doando. E olha, de novo aqui no verso 3, olha. Manifestai, pois, perante as igrejas, a prova do vosso amor e da vossa exultação, da vossa alegria, a vosso respeito, na presença de quem? Desses homens. Quem são esses homens? A comissão, que ia até Corinto buscar o dinheiro para ajudar os pobres da onde? Da Judéia. Vocês se lembram quando o apóstolo Paulo esteve com Tiago, irmão de Jesus, João, filho de Zebedeu, e Pedro? Está lá em Gálatas. Paulo fez uma promessa para eles. Qual foi a promessa? Que não iria se esquecer dos pobres. A Paulo cumprindo a promessa. Aí vocês falam assim, puxa vida, Corinto está aqui, Gálatas está mais na frente. Mas não há uma ordem cronológica aqui. Gálatas foi escrito primeiro do que Coríntios, irmãos. Vocês sabiam que o primeiro texto da Santa Ceia é o texto de 1 Coríntios? Porque 1 Coríntios foi escrito primeiro do que Marcos. Então a gente tem que ter este cuidado. O primeiro texto que nós temos da Santa Ceia foi o de Paulo, escrito pelo apóstolo Paulo. Irmãos, sendo assim, o que nós podemos tirar para você e para mim? Primeiro, é que nós devemos não apenas ser fiéis a Deus, nós temos que ser fiéis também aos irmãos. Irmãos, dizer que ama alguém e não acudi-lo em um momento de necessidade é mentira. É mentira. E mentira é pecado. A mentira tem uma origem no diabo. Ah, meu irmão, eu te amo. Irmãos, imagine você. Você chega numa casa e você sabe, eu já falei isso aqui, que nós mineiros, nós temos muita dificuldade com algumas palavras. Por exemplo, bom. Se o mineiro falar para você que aquilo que ele comeu é bom, não é bom. É mais ou menos. Porque para ser bom, ele tem que falar bom. Mineiro, se mineiro falar bom, é porque é bom. Se falar bom, não dá. Então, na maioria, quando nós vamos evangelizar, nós falamos que Deus é bom. Não é só bom, é bom. Então, você chega perto da pessoa e fala assim, Deus é bom. Imagina o eco que aquilo faz no ouvido da pessoa. Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Aí você sai dali. O sujeito, a senhora pega uma panela e bate no fundo da panela. Qual que é o eco? Falta feijão, falta feijão, falta feijão. Por quê? Porque não tem nada na panela. Não adianta você falar Deus é bom, enquanto a panela diz, não tem feijão, não tem feijão, não tem feijão. Fala que Deus é bom e põe pão na mesa dessa pessoa. Fala que Deus é bom e põe feijão na mesa dessa pessoa. Fala que Deus é bom e dá um abração nessa pessoa. Aí faz toda a diferença. Aí para com esse discursozinho religioso, politicamente correto. Tem alguém que tem coragem de dizer o seguinte, eu amo todo mundo. Como que pode isso, gente? Eu não consigo.
Como que eu posso amar todo mundo que eu não conheço nem 1000 pessoas, eu acho? Um dia um irmão falou conosco na reunião do conselho, há muitos anos atrás, deve ter quase 20 anos, né, Pedro? Que ele orava pelo mundo inteiro. Ué, eu pego um globo, põe na minha frente e abençoe o mundo inteiro. Não dá para orar para o mundo inteiro. Vamos orar pelo menos para os 200 e poucos membros que nós temos aqui, já está bom. Então a gente às vezes generaliza tudo. Eu amo todo mundo. Caramba, hein? Parabéns. Você está conseguindo. É igual uma pessoa que falou comigo, Maria José e eu, nós não temos quase nada de rede social. Aí uma pessoa falou conosco que tinha mais de 200 amigos, né, Moisés? Eu falei, o quê? Mas depois falou que era no Facebook. Primeiro, eu nem sabia que chamava amigo no Facebook. Porque olha como que nós estamos íntimos da rede social. O correto é Insta. Termina aí, gente. Insta. Mas a gente chama de quê? Insta. O correto é Face. Mas a gente chama de quê? Face. Olha porque a gente é íntimo. É igual o Diego, já, o esposo dele chama Jaqueline, chama Jaque, mas era esposo dela. Mas você notou que você já casou com o Instagram? Você está tão íntimo, você fala assim, e aí? Vi uma foto só lá no Insta. olha como nós perdemos a noção das coisas. Eu vi o que você postou lá no Face. Caramba, rapaz. E eu que não sei nada, não sabia o que era Insta até pouco tempo. Para mim, Face era fácil. O que eu aprendi quando eu estudei lá, né? Depois falaram comigo que Face é Facebook. E como que nós chamamos Deus? Qual que é o nome de Deus para os cristãos? Pai. A gente vai orar, Senhor dos Exércitos. A gente arruma umas doideiras para orar, já viu? Tem gente que faz aquela oração em Senhor de Abraão, de Isaac e de Jacó. Jesus Cristo. Ele é meu, está do meu ladinho aqui. Eu estou chamando Abraão. Abraão é meu irmão na fé. Jacó é meu irmão na fé. Isaac é meu irmão. Só falta eu falar assim, em nome de Santo Abraão, de Santo Isaac, de Santo Jacó e de Maria Santíssima. Só falta isso uma hora. Não tem intimidade com Deus, não. Diego, vem cá orar por nós. Senhor Deus, queremos te agradecer pela sua palavra, Pai. Que o Senhor nos ajude a ser uma igreja, Pai, que é sempre transparente. Todos nós, como membros aqui, Pai, que nós preocupamos em servir ao Senhor, agradar ao Senhor e também ser fiel aos irmãos, Pai. Que essa igreja sempre seja fiel à tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Nos ajude também, Pai, quando falarmos do Senhor, a respeito do Senhor, que nós possamos também servir aqueles que necessitam, Amém. Pai. E nos ajude a ter mais intimidade com o Senhor, Pai. Como nós ouvimos aqui, às vezes temos mais intimidade com redes sociais do que com o Senhor. Ajude-nos, Pai, pela sua graça, em nome de Jesus. Amém. Amém.